Senhor, te peço perdão pelas vezes que não fui fiel a ti. Tantas vezes julguei meu irmão e não ouvi tua voz em meu coração. Quero te dizer que preciso de ti, pois me falta a coragem de olhar pra tua cruz. Boa noite para todos. O tema que a gente escolheu para a gente fazer a explanação de hoje, do Evangelho de Mateus. Ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Então eu vou ler para vocês ligeirinho a explicação por Emmanuel, do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esse texto. Então o Emmanuel traz uma elucidação para a gente. É bem curtinho. Então eu vou ler ligeirinho para vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico, e basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Jesus tem, como disse aqui no texto de Emmanuel, todas as explicações para nossas dores, todos os remédios. Então ele continua dizendo assim: nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito, por falsa virtude, se aspiras a ser maior, sê no mundo servo de todos. Nos quesitos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. A consciência que nós reconhecemos endividadas, regozijamos-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes e tratamentos, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e defeitores da vida maior nos acompanham e assinalam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Então Emmanuel é claro em explicar para nós que todos nós temos uma ficha no plano espiritual. Cada um de vocês que frequenta essa casa tem uma ficha no plano espiritual. Lá nessa ficha está escrito todos os seus problemas, todos os seus defeitos e também suas qualidades. Ou seja, aquilo que a gente ainda precisa se adiantar para melhorar e aquilo que a gente já deu uma leve melhorada. Isso aqui esse irmão já se adiantou um pouquinho, então isso está lá no plano espiritual, gravado, não tem como ser tirado. A equipe espiritual que ampara a casa tem lá acesso, então cada um de vocês, ao entrar por aquela porta,
vocês são recebidos por um monte de espíritos desencarnados que nesse momento vão lá no plano espiritual. Ó, o fulano, a Maria que está vindo ali com o João, o problema deles é esse, esses precisam de amparo nisso, e nesse momento vocês são amparados. Então, Emmanuel nos explica que não tem como ser diferente. Ele também ressalta que é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente. Ou seja, o doente e nem auxiliar de todo, se o doente persistir em fugir do remédio. Muitas vezes o remédio é amargo mesmo. E nessa situação que ele está falando aqui é da nossa própria expiação. Às vezes você tenta fugir da sua própria expiação e ela te persegue. Não tem como ser diferente. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre essa doença que a gente muitas vezes acha que ela não devia ter passado no nosso caminho. Sobre a dificuldade na família, que muitas vezes a gente acha por que a família do outro é tão feliz, a nossa é tão atrapalhada. É sobre esse assunto que Jesus disse que ele veio para esses. Não que Jesus disse que veio só para os doentes, ele veio para os sãos também. Mas quando ele se referiu nesse texto dizendo que ele veio para os doentes, a gente tem que pensar num todo, não só nessa prova e expiação. Porque nós estamos no mundo de prova e expiação, passando para a regeneração, ainda longe. E não tem nenhum anjo encarnado aqui no planeta Terra. Se nós não temos nenhum anjo reencarnado no planeta Terra, somente seres de prova e expiação, isso quer dizer que a nossa última vida foi, na vida passada, prova e expiação também. E nós trazemos no arquivo, nesse arquivo que eu comentei com vocês, lá naquela ficha, a última existência, a penúltima, a antepenúltima, todas lá arquivadas. Então lá está todos os detalhes mínimos, tudo bem detalhadinho, o que você fez na última encarnação, naquela antes. Mas o detalhe mais que a gente pode hoje, a doutrina de Espírito traz para nós, que é muito glorificante, é que se você quiser saber o que você foi na vida passada, você não precisa nem fazer regressão, porque a doutrina não aconselha. Basta você fazer uma reflexão muito simples. Olhar para a sua vida no momento atual, nesse momento, ver o que é fácil para você, que você se destoa dos demais companheiros de jornada, e o que te é difícil, o que ainda é difícil para você, o que ainda te incomoda. Se te incomoda ainda perdoar uma ofensa, qualquer que seja, então quer dizer que lá atrás está aí o teu propósito nessa. Se nessa vida é fácil para você, a pessoa te ofendeu, você vira as costas, não está nem aí, daqui a pouco você conversa com ela novamente, esqueceu, então é sinal que na vida passada você já melhorou um pouquinho isso. E nessa vida isso já está, não que não precisa melhorar mais, mas já está andando conforme necessário. Se nessa vida, na família, tem um desajuste muito grande, na área social, no trabalho, você não se identifica com aquelas pessoas, acha que todo mundo tem problema e você não, é essas avaliações que a gente tem que ver. Não precisa se fazer uma regressão para saber que muitos de nós o defeito está escancarado no nosso dia a dia. Outro dia, numa roda de amigos, onde tinha evangélico, bandista, católico, e um deles perguntou assim: eu vou te perguntar uma coisa porque tu é espírita, e que nós conversando outro dia, que não esteve aqui conosco, nós tivemos uma dúvida. Eu se pergunta, se eu puder responder. Ele perguntou assim para mim: nós ficamos com dúvida porque nós entendemos que o espírita gosta de sofrer. Eu disse: mas onde tu tirou isso, né? Claro, vocês dizem que tudo é lei de ação e reação. Se eu aqui matar o cidadão ali, na outra vida eu vou ter que morrer dessa morte aí. Se eu aqui passar a perna no meu próximo, na outra eu vou ter que ressarcir. Então, vocês gostam só de sofrer, dizer. Eu disse: não, meu amigo, eu acho que tu está vendo
é a tua visão a respeito, mas eu vou tentar te dar uma visão do que é ação e reação. Daí eu disse, não é assim? Eu disse, não é assim. Pode parecer, mas não é. Então daí eu disse, só que é o seguinte, precisa de um tempinho. Como assim um tempinho? Sério, é meio complicado, é demorado. Então vamos lá. Disse para ele, na verdade, ação e reação não quer dizer que a gente tem que trazer na nossa consciência o exemplo de Moisés, na época da lei de Moisés. Porque a gente reflete lá atrás a lei de Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Se você for pego roubando com a mão esquerda, te ampute a mão. E é essa conotação que a gente traz para a lei de ação e reação, na nossa consciência de encarnado daquela época, porque todos nós que estamos no planeta Terra estávamos na época de Moisés. Todos nós estávamos por aí. Então a gente ainda traz isso na nossa consciência e dificilmente a gente consegue se desvencilhar disso. Então a lei de ação e reação ela não é do mesmo jeito que você fere, você vai ferir. Do mesmo jeito que você é ferido, você vai poder fazer para o outro. Não é isso, nada disso. Ação e reação quer dizer que toda ação que você comete equivocada, sendo para o teu próximo, sendo para a lei divina, gerará uma reação que nessa vida ou na próxima terá consequências na sua prova. Isso não quer dizer que é olho por olho, dente por dente. Aí ele me disse, mas então quer dizer que tem uma punição. Então quer dizer que o espírita gosta de sofrer. Eu disse, não é assim ainda. Vamos mais para frente. Tem uma punição. Nós não temos para nossas leis sociais, se eu roubar, perante a lei, é furto. Se for provado, eu pego pena. Não é assim? É. Para a lei divina, é a mesma coisa. Existe uma punição. Isso não quer dizer que eu tenho que pagar na cadeia, porque se a gente for olhar as histórias espíritas que a gente tem ouvido, que nem do carcereiro que furava os olhos de todos os seus presos na era medieval, para que ele não precisasse ter trabalho de cuidar deles, para que lhe sobrasse tempo para os seus afazeres, todo preso que caía no calabouço dele furava os olhos, porque o preso cego não dava muito trabalho para fugir, só tinha que manter alimentado. Numa vida futura, ele vai reencarnar e ele deveria reencarnar cego. É a lógica que nós todos pensamos. Mas numa vida futura, ele reencarna como um médico oculista. E trata milhares e milhares de pessoas de graça. Paga, ou seja, um trabalho através do amor. É a lei de ação e reação. Quando Jesus disse que ele veio para os doentes e não para os sãos, foi para nos ensinar isso. Que a gente precisa pagar através do amor e não através da dor. Então, se hoje a sua prova de expiação está difícil, pesada, ela vai continuar difícil de pesada se você assim pensar. Porque a dor é inevitável. Você vai passar por ela vai ficar sentindo dor, é inevitável. Mesmo porque eu não sei a dor da prova do seu Nelson. Eu só posso medir a minha. Eu não consigo medir o que o seu Nelson passa na prova de expiação dele, dizendo assim, mas por isso eu já passei. Não. Você passou a sua prova. A sua dor você sabe enumerar o tamanho dela. A do teu próximo você não tem como. Isso é fato. Esse cidadão tem uma prova de expiação, é dele, e somente ele vai saber o tamanho da dor que vai lhe custar. Eu não vou conseguir enumerar, mesmo passando pela mesma situação. É uma coisa esquisita se dizer, mas é verdade, se a gente for analisar por quê. Talvez ele seja mais resistente à dor em alguns aspectos. Talvez eu não. Talvez na mesma situação, ele vai superar muito mais fácil e eu muito mais devagar.
Então, nesse momento que a gente está aqui, às vezes, na nossa própria expiação, a gente acaba dizendo assim para o nosso próximo: a minha sempre foi boa. Às vezes a gente tem a oportunidade de fazer a caridade moral, que é emprestar os ouvidos para o nosso semelhante, e a pessoa vem chorar no nosso ombro, e a gente diz: não fala nada, tu não sabe o que eu sofri muito mais que isso. E na verdade é só a oportunidade que Deus está te dando de tu pegar e exercitar a caridade moral, que é o que tu precisa nessa prova de expiação, que é uma doença que tu tens ainda, e tu precisa daquele momento, e tu chega ali, em vez de exercitar essa caridade moral, tu acaba extrapolando o processo e se prejudicando mais ainda, porque tu não ampara teu próximo e ainda te condena mais ainda, te inferioriza muito mais, ainda dizendo que tu é um sofredor. Como falei antes, não tem anjo encarnado na terra, não tem como ser, então não tem santo entre nós. Nenhum de nós está reencarnado no lugar errado. Todo mundo está reencarnado onde merece e onde deve. Não tem como ser diferente. Deus, se é infinitamente justo e bom, Ele não ia errar na minha prova de expiação, porque Ele é Deus. Não tem como ser diferente. E a questão é que a sabedoria divina, meus irmãos, ela não permite que o indivíduo passe por uma prova de expiação sem estar preparado para que ele passe por ela. Então, por exemplo, se você nessa vida está passando por um processo de prova de expiação, é porque você se comprometeu em algum momento lá atrás, no planejamento reencarnatório: não, nessa vida vou ter tantos filhos, um vai me trazer mais problema, o outro vai ser mais tranquilo, mas esse que vai me trazer problema porque é o desafeto da outra vida, que eu fui o culpado de todo esse processo. Tudo tem um porquê. Então Deus não erra na prova, não erra no tamanho da machadada, como diz o lenhador. Ele vai te dar aquilo que você se comprometeu. Você se comprometeu com aquilo que está passando nesse momento. Não foi o vizinho que fez isso para você, não foi o seu parente que te colocou nessa situação, não foi a situação financeira do país que te colocou nessa situação, não foi a situação no teu trabalho que te colocou nessa situação. Você está passando por aquilo que precisa passar realmente. Não tem como ser diferente. E essa dor, ela existe de dois tipos que a gente passa na vida de prova de expiação. Existe a dor física e a dor moral. A dor física é aquela que a gente vem com uma carcaça para viver 70 anos e por 60 anos a gente já está dando adeus a esse corpo. Através do vício, através da vida desregrada na gula, através de um monte de equívocos, né? Muitas vezes através do trabalho exaustivo. Então essa é a dor física. Excesso de doce e a diabetes bate a porta, né? Excesso de sal, a pressão alta vem buscar a gente e dizer assim: ó, estou aqui. Então essa dor física, a gente precisa do tratamento físico. A dor moral, ela é diferente. A dor moral quem cobra é a nossa consciência. Essa é no ato. Você fez errado, se a tua consciência te cobrar, não tem como você conviver com a consciência tranquila, né? Ela vai ficar intranquila, você vai precisar sanar isso ali. Então a dor moral, segundo o Livro dos Espíritos, perguntava Allan Kardec, pergunta qual a maior das dores? A dor moral é a maior das dores. Porque a dor física, você vai lá no médico, está com a dor de cabeça, ele te dá um analgésico, faz exame, trata a dor física. A dor moral, o médico não vai conseguir tratar, porque o tratamento depende de você. Você é que vai tratar essa dor moral. Você precisa primeiro ressarcir aquilo que está te incomodando, buscar na raiz do problema. Segundo, achar um meio de reparar aquele erro que seja sem prejuízo para ambas as partes.
Porque mesmo você dizer assim, eu não devia ter ofendido o cidadão e agora eu preciso ir lá e pedir desculpa. Aí você vai lá pedir desculpa por ele só. Você me desculpa, eu não quis te chamar daquilo, não quis te ofender. E só fala isso e vira as costas e vai embora. Não conversa com ele, não dialoga, não troca ideia, não ressarce no nível que precisava. Passa-se alguns dias, a tua consciência vai dizer, não, eu ainda preciso, porque você vai olhar para ele, você vai continuar lembrando das ofensas. Então a consciência te cobra essa dor maior. É preciso que você vá lá e diga assim, olha, realmente exagerei, me desculpe. Se você precisar me xingar, agora é o momento, eu estava errado, eu não quis fazer aquilo, e você dá atenção para aquele cidadão, você vai a fundo, troca com ele informação, diz para ele, tenta mostrar que realmente você exagerou. E o mais que a gente costuma dizer, palavreado mais simples, pisei na jaca mesmo. O difícil não é, o errado não é você pedir perdão, o errado é você ofender. Então quando Jesus disse que veio para os doentes, será que ele veio só para aquele que foi ofendido? Não, ele veio para nós. E temos que, porque como dizia Chico Xavier, prefiro ser o ofendido do que o ofensor. Porque a partir do momento que eu fui o ofendido, eu não dependo do meu próximo para mais nada nessa vida. Eu simplesmente perdoo ele pela ofensa, esqueço. Agora, a partir do momento que fui eu o causador, o ofensor, esse eu me comprometi nessa prova de expiação e talvez em outras, porque se eu não ressarcir isso aqui, vai para frente. Então que a gente possa ser mais o ofendido, né, do que o ofensor. Lembrando que a doutrina espírita, ela deixa bem claro que a dor serve de educação, aprendizado e nunca de punição. Então, quando a gente for questionado sobre, mas ação e reação que a doutrina espírita prega, sempre prega pela dor. Não. Não é uma punição. É um ressarcimento. Somente isso. Um exemplo simples que a gente pode dar é assim, o pai que vai dar um remédio para o filho. O remédio, às vezes, para a criança, ele é amarguinho. Então, hoje, o ser humano tem o merecimento de ter um remedinho contra a febre, já com docinho de morango. Mas aqui, quem tem acima de 40 anos, que nem eu, vai lembrar que os remédios para a febre não eram amarguinho, era docinho de moranguinho, né? Eles tinham um amarguinho. Então, o pai que vai dar um remédio para o filho, ele vai dizer o quê? Meu filho, remedinho bom, vai te fazer bem. Quando a gente enfia o remédio na goela, olha, que enganação! E Deus faz a mesma coisa com nós. Ele bota a gente numa prova de expiação que nós pedimos. E quando a gente vê o amargo, a gente diz assim, meu Deus, você errou. Eu não devia estar aqui. E o gosto é amargo mesmo. Não vai ser doce. Mas depende da gente fazer esse processo ficar um pouquinho mais amenizado, né? O Livro dos Espíritos também, eles nos tem uma referência que diz assim: os espíritos superiores nos apontam que os homens dóceis são mais atentos aos avisos da espiritualidade, enquanto os rebeldes sofrem mais. Então, como a gente está vendo a nossa sociedade hoje, muito mais rebelde, muito mais agitada, o que vai acontecer de consequência? Vamos sofrer mais. A partir do momento que nós pregarmos mais docilidade, mais amor, nós vamos sofrer menos. Então a gente precisa às vezes fazer umas escolhas bem importantes. A tua prova de expiação pode ser difícil, amarga, rude. Você depende do que vai fazer. É aquela história de quando a gente vai viajar. Nós vamos planejar uma viagem, vamos levar os familiares, aqueles que a gente ama muito. Vai ser uma viagem prazerosa, porque quando a gente leva boa companhia, a viagem é boa. Pode quebrar o carro, se a companhia estiver boa, harmoniosa, vai ser uma viagem maravilhosa. Já que nós estamos viajando numa prova de expiação, que a nossa companhia possa ser Jesus. Que o melhor companheiro possa ser Jesus.
E com os percalços da vida que tiver, em momento algum a gente deixe de tê-lo em companhia nessa viagem. O remédio é amar, ponto. Mas Jesus tem uma conduta doce para tudo. Na explicação de Emmanuel, ele nos deixou bem claro isso. Para tudo, Jesus tem uma explicação doce. Por mais que nós não entendamos hoje, um dia nós iremos entender. No livro O Problema do Ser e Destino e da Dor, de Leon Denis, ele nos aponta que a dor será necessária enquanto o ser humano não tiver posto seus pensamentos e seus atos de acordo com as leis morais. Nós infringimos leis morais todo dia. Quem de nós aqui não enfia a mão na cozinha de vez em quando alguém corta a nossa frente? Quem de nós aqui não xinga sozinho lá, sem ninguém estar vendo, algo que a gente está vendo de errado e não está gostando? Todos nós temos equívocos. Eu estou na doutrina há 15 anos, procuro me melhorar e ainda assim me pego cometendo equívocos. Mas, depende de nós, a cada instante, a cada minuto, vigiar. Vigiar e orar, já dizia o Cristo. E esse vigiar e orar é que é difícil, porque a gente vigia os outros e não vigia a gente. A gente ora para que a gente melhore, mas não ora pelo nosso próximo. A gente pede oração por nós, proteja a nossa família, olha pelos filhos, olha pelo lar. Será que também não era bom pedir pelo aquele lar daquele vizinho no lar que está brigando, que tem aquela brigaçada? Pede por ele também. Bota o nome dele no livro de oração. Ah, mas ele não me dá nem bom dia. Caridade moral. Ah, mas eu levanto de manhã, dou bom dia para aquele monte de gente no meu trabalho lá e ninguém me dá bom dia. Faça a sua caridade moral. Não se preocupe com o que está te devolvendo do universo. Se preocupe com o que você está dando para o universo. Se preocupe com aquilo que você está dando de você para essa prova e expiação. Porque o que for seu de bom vai chegar até você nessa prova ou na próxima. Mas o que for seu de ruim, você vai precisar passar nela também. Então é melhor que eu passe o quanto antes tudo de bom que eu puder dar. Porque eu não permito, enquanto eu estiver despojando energias positivas, eu não permito que as negativas me atrapalhem. Enquanto eu puder ser do bom com o meu próximo, eu não permito que o mal se instale. Porque a ausência do mal é a presença do bem. E a presença do mal é a ausência do bem. Não tem como ser diferente. É aquela velha história, o que eu planto eu colho. Ação e reação novamente. Uma historinha para a gente elucidar a nossa explanação de hoje. A gente costuma ver muito para a nossa prova de expiação e dizer assim, como é pesada, difícil, que eu tenho uma vida sofrida, né? E a gente não costuma olhar o que estão ao nosso redor, olhar para os sofredores que nos acompanham, que são muitas pessoas ao nosso redor. A gente não costuma olhar, a gente costuma olhar sempre para a nossa dor, como eu coloquei antes, que a gente só mede a nossa, não mede a do próximo, não tem como. Então tinha um rapaz numa cidade, isso é uma história do Momento Espírita, eu dou a referência para quem puder verificar, está lá no Momento Espírita, eu não lembro a data. Então, o Momento Espírita traz a história da seguinte forma, que um rapaz de uma cidade do sul do Brasil, uma cidade quente, e ele trabalhando um dia exaustivo, suado, bastante, aquele dia muito quente, pouco tempo para o almoço, come um gelo, vai para casa, tem universidade à noite, faculdade, não dá tempo de tomar seu banho, chega em casa suado, mal come alguma coisa, sai correndo para chegar na universidade porque ele quer cumprir com a sua obrigação, está buscando algo melhor. E no caminho para a faculdade, esse jovem trabalhador se diz uma pessoa infeliz. Ele diz assim, com ele mesmo pensando, como eu sou infeliz, como eu sofro, que vida mesquinha, olha aqui, suado,
cheirando mal do dia de trabalho, não pude tomar um banho, mal comi, agora vou até às 10h30 da noite, vou chegar em casa, vou tomar banho, vou jantar, vou acordar de manhã cedo, e 6 horas da manhã já vou ter que sair de novo. Se eu tivesse um carro, pelo menos, eu poderia chegar mais cedo em casa, sair com o tempo. E ele vem naquele raciocínio de sofrência, enquanto está indo para a universidade, se depara com uma cerca, e ele escuta um assobio de uma pessoa que está assobiando felizmente, uma pessoa que estava assobiando assim, numa felicidade, e aquilo vai chegando mais perto, ele olha para trás, não vê. Na esquina, ele dobra a esquina, que é o próximo prédio, ele olha num corrimão de um prédio, um senhor andando, se arrastando. E ele chega mais perto, aquele senhor baixinho, se arrastando, ele olha, passa ao lado, olha para o senhor, percebe que aquele senhor só tem as pernas até o joelho, e embaixo do joelho tem 2 pedaços de borracha que ele usa para deslizar na calçada enquanto admira a paisagem e assobia uma música muito alegre. Ao ver aquela cena, ele pensa, realmente eu sou uma pessoa infeliz. Tenho 2 pernas para andar, tenho uma saúde que Deus me deu fantástica, tenho a oportunidade de me locomover sem precisar me arrastar, e ainda poderia estar assobiando feliz da vida, mas não estou aqui murmurando contra mim mesmo. Essa historiazinha do momento espírita traz para a gente fazer a reflexão muitas vezes, para nós olhar para a nossa própria expiação e perceber que ali quando Jesus diz assim, os sãos não têm necessidade de médico, muitas vezes a gente tem que se colocar no lugar dos sãos. Não porque a gente é um ser especial, mas é porque muitas das nossas provas, expiações, não tem nada de difícil perto daquele que está doente a nosso lado. Não tem nada de dificuldade perto daquele que nós não olhamos durante o nosso dia, dos seres invisíveis que nos rodeiam. Porque muitos de nós espíritas temos o costume de dizer que vivemos rodeados de irmãos invisíveis, e realmente vivemos rodeados de irmãos invisíveis, principalmente encarnados invisíveis. Porque nós olhamos para tudo quanto é lado e não vimos irmãos que estão passando necessidade, precisando de um bom dia com um sorriso no rosto. Olhando para a família, passando por famílias devastadas, que simplesmente muitas vezes era uma caridade, nós só botar o nome na oração. A gente tem mais a agradecer nessa prova de expiação do que reclamar. Então, para que a gente possa fazer uma reflexão, já quase terminando, isso não quer dizer, meus irmãos, que a gente precisa ignorar as dificuldades que surgem no caminho, mas que devemos estar atentos para não permitir que nossas dores nos tornem egoístas e insensíveis. É importante refletir sobre o que leva uma pessoa sem pernas, que se arrasta pelas ruas, a fazer isto assoviando em vez de reclamar e se considerar o mais infeliz dos seres. Talvez essa pessoa entenda que a reclamação não tornaria a sua situação melhor, mas a alegria faz o sofrimento desaparecer. Assim, por uma questão de inteligência e bom senso, quando a situação estiver muito difícil, lembre-se daquele homem que, em vez de subir a ladeira chorando, subia assobiando. Afinal de contas, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor na nossa vida ela vai ser inevitável. O que nós fizemos com o sofrimento, essa parte é opcional. Todo sofrimento que você está passando, todo sofrimento que você está passando na sua vida nesse momento, toda dor, sofrimento, ele é opcional. Você que opta por sofrer, ou escolhe passar por cima disso, com resignação, com humildade, superação, e fazer dessa prova de expiação um pouquinho mais feliz. Porque todo o mérito que a gente aqui conquista é glorificação lá na frente. Que a gente possa encontrar na doutrina, nas outras religiões,
nos outros irmãos que estão no mundo, ao nosso redor, e não invisíveis, mas encarnados mesmo, que a gente possa encontrar motivos para sorrir e assoviar como aquele senhor que eu contei a história agora há pouco. Era isso que eu tinha para passar para os senhores na noite de hoje. Espero que a reflexão possa fazer com que vocês tragam isso para o dia a dia de vocês, que vocês possam ter no caminho de vocês irmãos espirituais que os amparem. E vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa oração de encerramento e logo após terá o passe. Pedimos então nesse momento